Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil. Bom dia, ouvintes da Rádio Jesus é Vida, a 96,3. Bom dia você que já está conosco pelo Facebook da Rede Cristã, pelo YouTube da Rede Cristã, no site www.redecristãbrasil.com.br, no Play Store Rede Cristã Brasil e também pelo Radiosnet. De volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Ednásio Silva. Lembrando, a nossa transmissão é remota, estamos nos estúdios da Rede Cristã e o Dr. Ednásio está no consultório da Academia do Cérebro. Você pode interagir conosco ao vivo pelo fone Zap 987204989, 987204989, e também pelo chat do YouTube da Rede Cristã ou pelo Facebook da Rede Cristã. Não esquecendo de inscrever-se no canal Terapia Diária PE, depois a gente vai ficar falando mais sobre isso, canal Terapia Diária PE, que aparece aí na Taja, e o Instagram também, Terapia Diária, na Taja aí, nesse novo formato das nossas transmissões. Você percebe que ela está bem mais enxuta. Bom dia, doutor Ednásio, nesta quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021, ao vivo. Bom dia a todos, boa tarde a outros que estão fora do Brasil, ou até no Brasil, com a fusão de horário aí, Amazônia, não sei que hora é lá. É verdade. Bom, gente, eu quero fazer um apelo aqui àquelas pessoas que se inscreveram no canal e foram sorteados, que enviem os endereços para que nós possamos enviar camisas. Na realidade, as camisas eu vou plantar agora, porque eu estava aguardando o nome do ganhador. Eu já sei, mas não sei onde é que mora. Então, eu só sei duas outras pessoas que eu tenho mais contato, Pastor Amado, Eneida, essas eu tenho endereço, outras não. Então, eu não sou adivinho, né? Não E a gente tem batido, sei. né, já 2 semanas na tecla aqui do pessoal fazer isso. Então, eu vou fazer a entrega do Pastor Amado, a entrega da Eneida, e na hora que fizer a entrega, eu vou pedir que elas entrem aí no programa e mostrem as camisas. Sim, Será sim. que estimula, né, Isso. as pessoas a pegar a sua camisa, né? E aí, mandar o endereço. Então, gente, mais um programa hoje. Continuando, você que é ouvinte do programa, que assiste o programa, você pode compartilha com alguém. Nós estamos num momento pandêmico e talvez saindo dessa pandemia e o vírus circula por aí e esse vírus trouxe muita sequela. E a pandemia também trouxe muita sequela. Por que eu estou separando o vírus da pandemia ou juntando? Porque a pandemia, ela criou, por causa do vírus, algum novo comportamento, novos comportamentos, como o uso de máscara, distanciamento, lavar as mãos com álcool gel, e essas prevenções que foram ditadas, que foram impostas à população, terminou mexendo um pouco na psique humana. E as pessoas que tinham a predisposição para toque, transtorno obsessivo compulsivo, termina sendo aguçado, desencadeado rapidamente essa predisposição, e a pessoa que já tinha essa mania de lavar a mão vai aumentar mais ainda e vai até lavar as mãos sem água e sabão, fazer o toque, né? Essa compulsão. Compulsão, não tem nada na mão, mas fica compulsão, né? Aí você fica doido, né? Compulsão. Essa compulsão, ela vai ficar complicada, né? Na clínica terapêutica aqui, eu tenho diversos pacientes com diversos sintomas, né? E a gente cada dia percebe que a população está doente, está adoecida, a população que busca o consultório e a população que não busca o consultório. A população que deixa a vida me levar ou deixa o tempo resolver. E todos nós sabemos que os transtornos psíquicos não são curados pelo tempo. Pelo contrário, os transtornos psíquicos, eles avançam mais, eles vão se transformando em outro diagnóstico. A pessoa que tem ansiedade
a pessoa que tem a ansiedade vai mudando, né? Ela vai aumentando de grau, se assim podemos falar, ela vai buscando pernas, como caranguejo, e termina a pessoa tendo outras dificuldades maiores, psíquicas. É o caso das psicoses, das neuroses, passam para as psicoses. Nesse momento, nós estamos falando das psicoses. Vamos falar das neuroses depois. Qual a diferença das neuroses e das psicoses? Desse surto que se tem. E hoje, o tema de hoje, ele é muito sugestivo. Pastor Amaro, pode ler o tema? Sim, doutor Ednásio. Inclusive, o tema é muito intrigante, né? Porque parece algo contraditório, parece. O doutor Ednásio vai explicar para nós, com toda a sua, com todo o seu conhecimento científico, né? O fato de nem toda esquizofrenia ser loucura, porque supostamente o esquizofrênico já é tido como louco, né? Sim, sim. Nem É toda um termo científico, né? Para não dizer sim, eufemista, porque nem toda esquisitice é loucura, né? Às vezes você está passando por um momento de esquisitice, está triste, ou está coçando muito a cabeça, ou está fazendo macaquice, falando só. Macaquice é porque são aqueles gestos, né? Que fica se coçando todo, papapá, então, as pessoas, você está doido? Já pensou um lugar na rua, todo, né? Mas é que esse cara é maluco, né? E aquilo ali pode ser algo temporal. O que seria algo temporal? A pessoa está tomando um remédio que desencadeou aquilo. O medicamento está tomando, de repente aquele medicamento teve reações adversas, o efeito colateral. Então, essa reação adversa vai fazer com que aquela pessoa tenha um pensamento modificado, porque aquela medicação ela alterou a química do seu cérebro. Então, não é que a pessoa é esquizofrênico. Então, a pessoa pode estar passando por um surto psicótico sem ser esquizofrênico. E a pessoa pode estar passando por um surto psicótico sem ser psicótico. Então, não é porque fulano, bem popular, endoidou, quebrou tudo em casa, deu piso em todo mundo, quebrou tudo no cacete, ou fulano, de repente, era calado e disse um bocado de coisa ao outro, perdeu o controle, saiu da linha, subiu no tamborete, subiu nas tamancas, e aquela mulher que era bem calada, de repente acordou um dia e deu uma surra em todos os filhos. Não quer dizer que ela é louca, nem que ela teve um surto psicótico, mas não dizer que ela é psicótica. Aquilo foi uma coisa que ocorreu uma vez ou duas vezes, não é uma coisa continuada. Então você vai saber hoje, nessa questão da esquizofrenia, quando é que realmente é esquizofrênico e quando é que a pessoa realmente é psicótica. A pessoa pode ter um surto psicótico sem ser psicótico. A pessoa pode ter todas as características da esquizofrenia sem ser esquizofrênico. E eu recebo muito isso aqui no consultório. Pessoas que estão taxadas como esquizofrênicos. Pessoas que foram até internadas, que foram amarradas, levadas para as clínicas psiquiátricas e para hospitais, pinéis. E, no entanto, a pessoa não era. Então, é muito importante, você que está do outro lado, entender um pouco isso. Então, muitas vezes a pessoa tem uma crise histeria, né? Porque, na realidade, o que a gente percebe, ontem eu mostrei aqui, esse livro aqui, que é o DSM-5, né? Não sei se está para ver aí. dá sim. DSM-5, que é... Fecha um pouco a capa dele, Tedaz. Isso, pronto. Olha aí. Muito bom. O DSM-5, ele é um código internacional das doenças mentais, né? Das doenças mentais. Então, é americano, né? É um código americano que todos nós usamos, todos os médicos usam, os psiquiatras usam, os terapeutas usam, e tem o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Esse CID é que classifica as doenças. CID-10, CID-9, vai colocando aí. Então, esse CID aí, o CID aí, a classificação internacional da doença, é para todas as doenças. E essa aqui é para doenças psiquiátricas, para doenças psíquicas, que eu chamo psíquicas, ok? Então, essa é a diferença. Geralmente os médicos usam, os psiquiatras usam, e a gente psicanalista, nós psicanalistas, a gente foge um pouco disso. A gente, logicamente, que é necessário conhecer para falar a respeito, mas a gente foge um pouco disso. Porque Freud, quando iniciou com a psicanálise, ela
ele situou, ele fez um diagnóstico sendo a mesma coisa, mas com nome diferente. Ao longo do tempo, muitas das chamadas doenças mentais foi mudando de nomenclatura, mudando de nome. O diagnóstico é o mesmo, mas os nomes são outros, que é o caso da bipolaridade, transtorno bipolar, que hoje tem outros nomes, e nós vamos ver aqui durante o programa. Mas você que quer saber, né? Eu tento aqui mostrar assim, uma linguagem popular para que você entenda um pouco, porque é tão complexo, né? Quando você começa a falar termos técnicos, que muitas vezes nem eu sei, vou pesquisar. Né? Nós temos aqui um glossário, né? Que a gente vai lá buscar, psicanalítico, da psicologia, vai buscar o que é que significa aquilo. Porque, principalmente, o psicanalista, ele fala muito difícil. A gente vai buscar os teóricos da psicanálise, eles falam coisa que é complicado, principalmente quem vai na algumas áreas de Lacan, Jacques Lacan. Jacques Lacan é um teórico que pouca gente sabe, pouca gente, psiquiatra, psicólogo, pouca gente sabe. Navegar nessa praia, é difícil navegar nessa praia de Jacques Lacan. Geralmente as pessoas navegam na praia de Freud, que já é também complicado. Freud tem uma linguagem muito complicada. Mas, gente, estamos aqui para informar, estamos aqui para orientar, estamos aqui para bater um papo. Então, nesse papo diário que nós estamos aqui falando, que nem toda esquisitice é loucura, nem toda esquisitice é loucura, né? Nós estamos falando durante a semana sobre esse resultado da pandemia, o que a pandemia trouxe de ruim, né? O que os vírus, as sequelas que esse vírus deixou, que está atingindo todos nós, que durante algum tempo muita gente vai ter medo de ir para a rua, se habituou em casa e tem medo de ir para a rua. E nós falamos aqui em programas anteriores que essa junção, esse confinamento, desnudou as pessoas. As pessoas ficaram nuas diante do outro. E aí a confusão foi grande, né? Desavença muito, brigas muito, separação muito, divórcio muito. Então, gente que saiu da igreja, que não volta mais para a igreja, e vai inventar que é o vírus, está com medo do vírus ainda, e aí não volta mais. Então, no medo, o que acontece no medo? No medo as pessoas se encolhem. No medo, naturalmente, já é patológico, já é biológico, assim podemos falar. Que quando a pessoa tem medo, a pessoa se encolhe, né? Fica todo encolhido, né? Encolhido. Arruma um buraco. Antigamente era assim. Os grandes animais iriam caçar os animais de porte menor. Então, esses animais que tinham menores portes, eles corriam para o buraco, se escondiam. Então, é normal a pessoa se esconder, né? Dá um tiroteio, o que acontece no tiroteio? Todo mundo vai buscar uma loca, né? Uma loca para salvar. Bota a cabeça debaixo das pernas, protege a cabeça, fica debaixo do carro, se esconde atrás da porta. Então, é assim. O medo faz isso, faz com que isso ocorra. Então, gente, durante essa pandemia e após pandemia, está surgindo ainda, esse sintoma vai ficar por muito tempo. Essa fobia vai ficar por muito medo. O medo é normal, a fobia é doença. Vamos lá? O medo é normal, a fobia é doença. A fobia é um medo exagerado. É um medo exagerado. Tem gente que não sobe no elevador, tem a claustrofobia. Não sobe no elevador, tem medo do elevador. Tem gente que tem medo de aranha, medo de barata, medo de cachorro. Cada um tem seus medos exagerados. Então, gente, essa psicose que nós estamos falando, eu aqui elenquei 3 características, que essa psicose, a gente trouxe aí a paranoia, o paranoico, trouxe que o paranoico ele se acentua a uma situação através do delírio. Todo paranoico ele delira. Não existe paranoia sem delírio, sem delírio. Então, esse delírio que esse paranoico se apropria, ele acontece na cabeça dele. É comum eu escutar aqui as pessoas falando assim: eu estou escutando palavra, eu falei assim, você vê que está falando? Não, vem dentro de mim, vem da minha cabeça. Então, vem de dentro dele. Então, o paranoico, esse delírio, a pessoa está sempre perto, junto. Também não é uma coisa uno, é uma coisa dual. Então, a paranoia quer dizer pensamentos separados, né?
pensamentos separados, a separação da mente, separação do pensamento, né? Há uma bifurcação, uma tipificação, sei lá, há algo que se espalhou, algo que se espalha. Só que na esquizofrenia isso é muito maior. A esquizofrenia é algo mais perturbador. É mais fácil você... Mais fácil não é, mas é comum você conviver com um paranoico, com um cara delirante, porque ele está ali sempre achando que é o máximo, que é o maior, que é o tal, ou ele está sempre com medo, que está sendo perseguido, está se escondendo, ou ele é ciúme, tem muito ciúme do outro, da mulher, do marido, então é muito ciumento. Então você vai perceber que aquela pessoa não está legal, não está legal, tem algo diferente. Então, a gente vai falar mais sobre isso daqui um pouco. Então, e o esquizofrênico? Sim, estamos. Aqui eu falo a questão da... Pronto. É isso que eu estava dizendo, né? O doutor Inácio está recebendo ligações, por isso que interrompe um pouco, mas ele já está de volta na tela. Continua, doutor. O esquizofrênico ele perde o contato com ele mesmo. Tanto é que ele se torna incapaz. Geralmente, quem é esquizofrênico, está em crise, alguém fala por ele. Há uma tutela sobre ele, alguém vai intervir sobre ele. O pai, a mãe, o filho, meu pai não está legal, então ele não, é incapaz de tomar decisão. Por isso que algumas vezes eu recebi aqui pessoas que tinham sintomas de esquizofrenia, eu pedi sempre que alguém ficasse com ele na sala. Porque ele não era capaz de tomar decisão. Então, é aquela história da pizza que eu falei. Então, quando essa esquizofrenia existe, a pizza sem borda, você coloca ali a maionese, o ketchup, o batalite, se derrama tudo, se mela todo. Então, esses sintomas, eles vão surgindo ao longo do tempo. E outro, bipolaridade. Que eu falei ontem aqui, que a bipolaridade, as pessoas confundem muito. Então, fulano é bipolar, porque de noite ele age de um jeito, de manhã age de outro. É comum falar isso. A bipolaridade, essa variação de humor é a bipolaridade. E isso não é verdade, que as pessoas comentam por aí. Então, você acha que seu marido é bipolar, que você é bipolar, porque de manhã você está bem, de noite está mal, ou de noite está mal e de noite está bem, porque a bipolaridade quer dizer em dois polos, polo baixo e polo alto. Ou a pessoa está muito depressiva, ou está muito maníaca, ou está muito eufórica ou muito irritada. Ou depressão ou euforia, muito. Mas isso não ocorre no mesmo dia, é um período. É um período. Quando essa pessoa tem no mesmo dia essa variação de humor, isso pode ser borderline. Pode ser um borderline ou pode ser uma variação de humor que nós não estamos aqui classificando. Então, tem gente que tem variação de humor mesmo, de uma etapa para outra, mas não é uma coisa constantemente. Todos nós temos. Tem dia que nós nos acordamos, como falam aí, de cueca virada, de camisa pelo avesso. Isso acontece, gente. Isso acontece. Agora, você não pode todo dia se acordar de cueca virada ou de camisa pelo avesso. Aí o negócio tá feio. Então vamos lá. A bipolaridade, que nós vamos falar durante o programa, a bipolaridade, ela ocorre por um período. Então o cara vai ficar depressivo por um bom tempo. Está baixo, não quer sair de casa, o mundo tá cinza, ou ele está muito afoito por algum tempo. Então isso é bipolaridade. Mas, rapaz, fulano, eu tenho vários amigos assim, que passam semanas bem e semanas ruins. Aí é bipolar. Agora, no mesmo dia, não é. Na mesma hora, é hora boa e hora ruim. Não, isso não é bipolaridade. Isso pode ser borderline. Mas borderline tem outra história. Porque a borderline, nós não estamos classificando na área da psicose. Porque ela está no situação limítrofo. Ela está entre a psicose e a neurose. Ela está entre a psicose e a neurose. Eu não sei se eu estou falando um pouco difícil aqui, pastor Amado. Não, dá para entender, sim. O senhor está separando bem e pontuando aí os conceitos, né? E é importante esse detalhe que o senhor está falando, porque o desinformado, né, a maioria de nós nessa área, vai logo diagnosticar a pessoa que tem um sintoma desse
diferencialmente. E é importante entender que para cada patologia existe um devido tratamento, né? Sim, sim. Eu recebo aqui gente que tem uma coisa e é tratada com outra. Aí depois está com os sintomas da outra coisa. É bronca. É comum receber aqui gente que toma 5, 6 remédios, 6 medicamentos. Dá pena, né? E a pessoa diz, eu tenho isso por causa do medicamento, a reação a reações. E a pessoa Então dá que. pena. Eu estava dizendo, Tadaz, a uma pessoa que a gente acompanha, que sai tomando remédio assim, claro, passado pelo o seu médico lá, que é interessante como a pessoa fica, do tipo assim, parece que se tornou-se especialista no assunto, sabe qual é a doença que tem, Sabe tudo, né? sabe qual é o remédio que toma. Eu digo, mas você está aqui só presidiário. Presidiário conhece Mas demais sob de conta lei. cura, né? Sob Presidiário. conta cura, né? É, tá aqui só presidiário, porque quem conhece de lei é o tal do presidiário, o cara sabe mais do que É, advogado. Aí é. você tá parecendo que está formado em psiquiatria ou psicologia, sei lá o quê, porque você fala, não é assim. Não é assim, né? Que é o profissional que tem que fazer a anamnese. Agora, infelizmente, existem profissionais e profissionais, né? A gente sabe que, infelizmente, eu vou dizer aqui, a gente não vai dar nome aos bois, né? Mas a gente sabe que já existe como é que se diz? Eu acho que o termo é esse mesmo que eu vou usar aqui, uma máfia, né? É, Laboratorial. Então, é gente empurrando remédio, mostrar grátis e a pessoa fica de cobaia para se se viciar, gostar. né? E outra coisa que a gente conversou uma vez é que tem pessoa que está pagando mais pela receita do que pela consulta. Mas as pessoas vão em busca de É, receita, não vão em busca de consulta, é, né? As pessoas não querem conversa, querem remédio, né? é. E quando um profissional dá um medicamento a um paciente à amostra grátis, é igualzinho é igualzinho, deixa eu ver aqui que eu Sim. meti aqui, Aham. é igual a um traficante que pega um aluno na porta da escola e dá uma droga. É verdade. Está viciando, infelizmente. Quando você dá um remédio a um paciente para viciar ele, você está fazendo igual também a um estudante que vai para tá na aula e vai tomar cachaça e fica viciado em cachaça. E falar nisso, muita gente que fala assim: eu vou espantar as minhas mágoas bebendo. Eu vou esquecer os meus problemas, vou beber, vou tomar uma lapada ali. Lapada não é pisa, não. Lapada cana. Tem gente que fala Tem uma palavra música, aí. né? Aqui perto de onde é a rede cristã, tem um bar, e aí toca uma música lá que eu vou cantar um pedaço aqui. Eu vou É de beber para conde, não? esquecer meus problemas. É de Quer conde, é? dizer, É de conde? não, é essa coisa aí que você está falando. Eu vou Não é de beber conde a para música? A música é de esquecer. conde? Eu vou beber para esquecer meus problemas, o cavadinho. Quer dizer, É é isso isso aí que o aí. senhor está dizendo, né? É isso aí. Então, o que acontece, pastor Amaro? Isso acontece nas melhores famílias. A pessoa está com melancolia, está com a dopamina é, arriando, como fala na linguagem nordestina, aí vai beber. Então, acha que a bebida resolve. Pelo contrário, a bebida não resolve. Então, por que o viciado precisa sempre da bebida, da droga? Por que o viciado precisa? Porque o viciado precisa sempre do sexo. Ele é viciado. Que essa falta nunca se preenche, que é um estado psíquico, que certamente é um transtorno psíquico. Um transtorno psíquico que pode ter uma variação cerebral do cérebro. Esse cérebro não está assim funcionando, está faltando química. Vamos usar a expressão, está faltando gasolina nesse cérebro. Gente, mas não é gasolina não, viu? É a química. Eu estou comparando o cérebro com o carro. O carro, quando não funciona, quando começa a falhar, né? Quando começa a faltar gasolina, o carro começa a engoiar, não é? Tem aquela história de engoiar, né? O carro começa a falhar. Então, o cérebro também, quando a química não está funcionando no cérebro, então ele começa a ter essas falhas. Então, isso ocorre muito. Então, as pessoas têm buscado na falta, né? Na falta, têm buscado esses amuletos. E quais são esses amuletos? A bebida, a droga, o sexo, a diversão e até o cunho religioso. Até o cunho religioso. Tem buscado a religião para preencher essa falta. E a pessoa acha que realmente que isso preenche essa falta. Mas vamos aí ao tema, né?
mais uma vez aí, detalhando, eu dei um preâmbulo aí, inicialmente aí, introdução aí, você que está gostando do programa, compartilha aí, né? Visita a gente aí no Terapia Diária PE, é importante aí. E não, eu quero dizer a você que não se esconde transtornos psíquicos debaixo do tapete. Então, você que sente que algo está errado, que você olha para outro, busca um profissional, busca alguém que possa te ajudar. Eu tenho recebido aqui gente muito jovem, né? Que toma medicação desde criança. É muito ruim isso, gente. Já pensou uma criança de 8 anos tomar medicação, chegar aos 30 tomando medicação? Não vai dar legal, não vai dar samba, não vai dar rock. Então, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, eu quero também dizer aqui que existe também um transtorno provocado pela espiritualidade. Nem tudo é espiritual e nem tudo é transtornos psíquicos. Porque é uma linha muito próxima e muitas pessoas não sabem analisar. Tem gente que espiritualiza tudo, acha que aquilo ali é espiritualidade, que aquilo ali é uma missão que Deus deu. E às vezes aquilo é delírio, aquilo é doença e as pessoas não cuidam. Então vamos imaginar que um pastor, um padre, um bispo surte. Então, os seus fiéis, que não sabem que ele está surtado, vai engolir tudo que ele diz. Ele vai dizer que falou com Deus, que tem uma missão, que Deus mandou fazer aquilo, e as pessoas engolem aquilo porque gostam do cara, gostam da pessoa, e não percebe que aquilo é um delírio. Então, ocorre também, durante um culto afro, um culto religioso, católico, um culto religioso evangélico, disfunção de comportamento aí. Não sei se a palavra seria disfunção de comportamento, mas existe um transtorno de comportamento aí. Por quê? Porque o ambiente é propício, gente. O ambiente é propício. Não me leve a mal, eu estou aqui para esclarecer, estou aqui para te ajudar. Eu não posso mentir para você para te agradar. Eu não vou te agradar mentindo. Eu não vou te ajudar mentindo. Até porque, como diz a própria palavra, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu tenho que, como eu conheço os dois polos, eu conheço o polo religioso, como pastor que fui durante muito tempo, como teólogo que sou, com pós-graduação em ciência da religião, e eu conheço esse lado de cá também porque trabalho nessa área hoje. Então eu tenho a obrigação de informar vocês. Então, o culto evangélico, o culto afro, então você vê o culto afro, os tambores, né? A dança, tudo aquilo, há um hipnotismo. Tudo aquilo tira a pessoa do real, levando para o mundo da fantasia. E muitas vezes a pessoa vai para o mundo da fantasia e tem dificuldade na volta, nesse retorno. E aí, isso vai trazendo um prejuízo psíquico ao ser humano. Tanto também no culto evangélico. A bateria, o som da guitarra, compara-se àquele movimento de rock. Tudo isso também traz um transtorno, um desequilíbrio. Então, tudo aquilo, naquele momento histérico, naquela histeria, faz a pessoa perder a razão e ir para um mundo de fantasia. E daí surge aí alguém falando, eu sou profeta. Deus me escolheu para ser profeta. Ela mesmo diz que Deus escolheu para ser profeta. Olha, eu tenho uma missão nessa igreja. Eu fui chamado para ser diácono. O pastor não sabe ainda, mas eu fui chamado para ser diácono. Deus falou comigo, ele vai me colocar para ser diácono. Então, isso é complicado. Então, essa pessoa que está doente, isso é doença. A pessoa não sabe que está doente, está doente. Quando eu estou falando em relação ao Evangelho, eu também estou falando do pessoal que está militando no Espiritismo. Estou falando do pessoal que também milita nos cultos afros. Acontece a mesma coisa. Então, o ambiente pode influenciar você, o ambiente pode desencadear um sintoma. Então, isso é um sintoma de psicose, de delírio. E, oxalá também, lá na frente, oxalá não, lá na frente isso aí pode acontecer uma esquizofrenia. Porque existe um terreno
um terreno todo preparado para isso. Então, esse delirante, ele se comporta que as pessoas acham que é normal, muitas vezes. Acho estranho, mas que é normal. Tanto sendo esse delirante médico, esse bombeiro, policial, pastor, padre, bispo, rei, rainha, presidente da República, deputado, possa o que for, você vai perceber que tem algo estranho ali. Quando as pessoas gostam muito daquela pessoa, nem percebe, vai na onda, embarca na onda. Como eu falei aqui, se é um deputado que a pessoa gosta muito dele, vai na onda dele, acha que ele é daquele jeito mesmo. Se é um presidente que age daquele jeito, o grupo dele acha que é normal, que é normal. E se é um pastor, a pessoa gosta dele, acha que é normal e vai entrando numa barca furada. E o pior é que essa pessoa transtorna a vida do outro e leva o outro também a adoecer. Ele, além de ficar doente, leva o outro para adoecer. Mas por que adoecer? Porque o outro tem uma predisposição a isso. Então, voltando aqui para a esquizofrenia, você percebe ela no seu nascedouro, como nós falamos aqui anteriormente. Aquele adolescente, ele fica diferenciado dos outros. Ele já não brinca mais com o outro. Ele já se sente perseguido, porque na esquizofrenia, a paranoia está dentro. Está dentro. Então, não existe esquizofrenia sem paranoia. A paranoia está dentro aqui. O que é a paranoia? O delírio, a perseguição, está aqui dentro também. Então, o acréscimo da esquizofrenia, que na esquizofrenia, você, além de estar delirante, você vê, você sente. Então, desde o gosto, desde o paladar, ao ouvir e o ver, é um acréscimo que vai acontecer. Além de escutar, você vê quem está falando com você. E para você é muito real a realidade. Você vai dizer que se encontrou com Deus, Deus falou com você, você tem uma visão com Deus. Você vai dizer que teve no inferno ou teve no céu. Tem uma teórica aí chamada Rebecca Brown. Ela escreveu um livro que ela foi o céu e o inferno. Na minha opinião, ela é maluca, ela é doida. Ela nem foi o céu, nem foi o inferno. Ela teve delírios e alucinação. Então, o esquizofrênico, ele tem, além de ter delírio, ele tem alucinação. E essa alucinação é aquilo que você vê, é aquilo que você escuta, é aquilo que você sente cheiro, como nós falamos aqui. Então, ele é completamente diferenciado. Agora, aí você diz assim, eu tive isso, mas passou. Então você não é esquizofrênico. Você não é esquizofrênico. Você teve isso, não passou, você não é esquizofrênico. Como é que isso ocorre? Então, esses sintomas que nós estamos falando aqui, tanto do psicótico como do esquizofrênico, ele é duradouro. Ele pode ir de 1 mês a 6 meses. De 1 mês a 6 meses. Quando isso não é continuado, isso não é. Isso foi apenas um momento que você passou. Embora que e nos 2 casos, você precisa de uma orientação médica. Deve buscar um psiquiatra, deve buscar um analista depois, mas em primeira mão, eu aconselho buscar sim a psiquiatria. Porque os remédios que você vai tomar vai fazer com que haja um bloqueio nessa questão da neural em relação à dopamina. Mas e quando Mas e quando passa o efeito do remédio, doutor Inácio? A pessoa volta a sentir-se mal, tá? E etc. Aí ela fica nessa postergação de por exemplo, aquele prazo do sintoma, como você está falando aí, ele tem um prazo. Mas aí eu tomo o remédio, ele inibe o problema. O remédio não está postergando essa situação para que aquele período de 6 meses ele se torne 12 meses, 18 meses, e eu viva tomando remédio, e isso vá. Está entendendo o que eu quero dizer? Tô. No caso da sentença da esquizofrenia, ele vai tomar remédio pro resto da vida. No caso do surto, não. O cara vai ter um surto agora, psicótico, e vai tomar remédio pro resto da vida. Não, ali foi um coisa temporal. Não é atemporal, é temporal. Foi um período que ele teve. É diferente. Ele não vai tomar remédio pro resto da vida. Nem vai mascarar. Nem vai desencadear uma esquizofrenia. Como eu falo aqui, ninguém envelhece, ninguém fica louco depois de velho. Então, eles se situam em 2 momentos, na adolescência e na fase adulta.
Aí você, primeiro na adolescência, depois na fase adulta. Ele dá o sinal na fase adolescente, como eu falei agora, o filho diz assim: ah, papai, o diretor da escola está me perseguindo, o professor está botando uma azar em mim porque ele está implicando comigo. Aí o pai vai lá falar com o professor achando que é verdade. E não é verdade. Antes do pai ir falar com o professor, ele deve primeiro olhar o filho dele em casa. Como é esse comportamento desse filho dele em casa? Então ele começa a ter delírios. E depois ele começa a ter ver vultos. Eu tenho aqui meninos aqui que têm ver vultos, que acorda pela manhã e não sabe quem é ele. Mas aí, como nós estamos buscando um tratamento diferenciado, eu acredito na cura, até porque Rashi ele diz que ele curou um esquizofrênico e mostra como. E hoje tem muitos psiquiatras que é ligado à linha que eu trabalho, que eles trabalham com várias terapias, desde a psicanálise à hipnose, e eles navegam nessa coisa e vê uma melhora muito grande nesses pacientes. Não desprezando o medicamento, depois se despreza, mas não no momento de desprezar esse medicamento. Porque o esquizofrênico ele tem um período de sanidade e outro período de crise. Aquela história que eu falei, a lua está cheia, os dois se soltaram, né? Porque a lua tem influência no pineal do indivíduo. Então, com certeza, o ambiente que nós vivemos, ele é muito importante. Ele vai ter muita importância na vida das pessoas. Então, existe sim uma esquisitice no psicótico e na esquizofrenia. Mas essa esquisitice, ela pode ser temporal. Agora, se você tem uma pessoa que é esquisita o tempo inteiro, aí tem que analisar. Porque até, exemplo, os medicamentos que nós tomamos podem dar esse comportamento psicótico. Até a medicação que você toma. Às vezes, a medicação para emagrecer faz com que a pessoa tenha surto psicótico e tenha até alucinação. É comum isso acontecer, mas não quer dizer que a pessoa seja psicótica, nem seja esquizofrênica. Então, nós temos, porque tem gente que começa assim, rapaz, eu não suporto barulho. Muita gente já disse aí, eu não suporto barulho. E quando o barulho ocorre, a pessoa perde completamente a estribeira, perde o comportamento, fica irritado. Então, tudo isso tem que ser observado. Não pode deixar de desprezado. Qual a grande questão? É que as pessoas só vai tratar o assunto depois de roubado. Depois que o ladrão rouba, aí vai reclamar. Não tem a prevenção. Então, muitas mães e muitos maridos, muitas mulheres, não cuidam dos seus, nem dos filhos, nem deles mesmos. Eu já recebi aqui alguns casos, não vou dizer qual foram, de homens que trouxeram a mulher aqui e quando viram que a mulher ficar curada, preferiu abandonar o tratamento, porque ele preferiu a mulher louca para arrumar outra, né? Já aconteceu aqui, mais uma vez. Quando eles perceberam que aqui tinha jeito, eles pularam fora, porque ele preferia dar um remedinho, deixar a mulher lá no canto dela, inerte, Topada, né? Catatônica, inerte, para ele ter a vida dupla que ele levava. O que leva, né? Então, isso é muito sério, gente. Muito sério. É muito sério o que eu estou dizendo aqui. Eu já acompanhei um caso de uma mãe que, inclusive, fez isso com o filho para receber o benefício do Ted Lasso. Né? Coitado dos idosos, né? Muitos idosos também estão assim também, né? Muitos idosos, que são refém da família, né? Infelizmente, essa criminalidade aí, familiar, conjugal, são casos horríveis, né? A gente finalizando aqui, que estamos já no final, pastor Amado, a gente vê muito isso, desse surto psicótico no meio evangélico, no meio cristão. É comum a gente receber um irmão dizendo que tem um chamado. Tem um chamado que ele vai ser pastor porque tem um chamado. Não estou dizendo que todo mundo que diz ter chamado é psicótico, não. Mas tem gente que trata, que é assim. Então, no meio evangélico, as pessoas espiritualizam muita coisa. Eu lembro que eu fui dar um testemunho na Rádio Tamandaré, e o pastor Amaro, e quando terminou o testemunho, tinha alguém lá de fora, e o pastor Amaro ouviu, testemunhou, e esse homem dizia que a filha dele teve um surto psicótico e foi internada, e ele achava que era espiritual. E que eu fosse à casa dele, que morava em Águas Compridas. Era a Rádio Tamandaré aí, em Peixinhos, né? E aí o pastor Mário nem foi, eu fui para a casa dessa pessoa. Foi um domingo, né? Estava no Domingão, 100% Jesus, isso mesmo.
Pronto. E aí eu fui na casa dessa pessoa e essa pessoa me disse, e o pastor Mauro viu quando ele disse, Sim, sim. na ida ele disse, olha, a polícia vai lá, ela pega o policial pela beca e joga fora. Era verdade. Então, Vivia trancada, eu sem tomar fui, banho e tudo mais. sem tomar banho, eu fui e quando cheguei lá, descobri que não era espiritual a coisa. Não era espiritual. Era um transtorno psíquico, mas também tinha um cunho espiritual. Então, a família tentou tratar de várias maneiras e terminou a moça lá, não sei com o resultado, mas foi condenada, né? Condenada, uma sentença, porque ela errou, ela teve um problema afetivo com outra pessoa, a igreja não apoiaria, o pai não apoiaria, ela surtou. É verdade. Não é que ela fosse psicótica, mas ela tornou-se psicótica. Veja que coisa interessante. O que tem de Ela gente, tinha uma o que tem de gente assim, predisposição. o que tem de gente assim, não é brincadeira, é verdade. Ela tinha uma predisposição. Então o lacre rompeu. E aí ela passou tempos e tempos sendo internada e voltando. Mas não era a praia dela, mas tornou a praia dela. Ela tinha uma predisposição. Então, toda aquela repressão da igreja, a repressão familiar e da sociedade, que ela não era mais virgem, então, o medo que ela teve, ela se escondeu. Aquela história que eu falei no início. Escondeu atrás da porta, foi para um buraco, foi para a loca. Ela foi para a loca dela. Ela foi para a loca. Ela começou a se retrair. Ela começou a ficar no canto dela. Tu pega um animal feroz, que está no canto dele, vai bulir com ele, vai mexer com ele. O que acontece? Ele vai morder todo mundo. Então ela se tornou feroz, ela foi para o canto dela. Quem mexia com ela, ela surtava, jogava a gente para fora, dava porrada, fazia miséria. Então isso tinha jeito. Eu recebi aqui um rapaz, um homem, já de 50 anos, que aos 14 anos ele surtou e foi internado 50 vezes. E ele não era louco, tornou-se louco. Veja que coisa interessante. Por rebeldia, os pais internou ele. Ele foi internado pelos pais, por rebeldia. E toda vez que ele ficava bravo, os pais o levavam para a psiquiatria. E tome remédio, e tome internamento. E eu perguntei a ele, você já bateu alguém? Nunca bati ninguém. Por que você ficava bravo? Porque dizia que eu era doido. Mas até hoje ninguém quer ser doido, né? Então, gente, eu queria, nesse dia aí, ter muita coisa para falar ainda, né? A bipolaridade, que eu não falei tudo ainda, mas deixei aqui bem claro que a bipolaridade não é aquilo que você pensa, né? Bipolaridade não é o cara de manhã tá ruim, de noite tá bem, de manhã tá bem, de noite tá ruim, não é isso, né? A bipolaridade, a pessoa vai para depressão profunda, vai para uma questão de euforia constante, mas não é no mesmo dia. Então, gente, eu espero ter ajudado você, informado você, compartilha com alguém. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Você tem um transtorno psíquico, tem jeito sim. Tem jeito. Então, você só pode ter uma visão melhor, uma vida melhor, um sono melhor, uma alegria, uma satisfação, se você tiver um equilíbrio psíquico. Então, é necessário você cuidar da sua psique. Eu estou aqui para isso. Eu estudei para isso. Eu não estudei, eu estudo para isso. Eu passo o tempo inteiro pesquisando, estudando, vendo o que está acontecendo de novo em todo canto. Então, gente, e eu trabalho com resultado, eu tenho visto o resultado do meu trabalho. Na Academia do Cérebro está à sua inteira disposição, está em parceria com a Rede Cristã. As pessoas que são da Rede Cristã, nós cobramos muito menos do que as pessoas que vêm de fora. Porque, é como você sabe, os bons profissionais, ele não tem um custo muito leve, né? Mas aqui a gente está levando essa leveza para você. Hoje eu estou no cenário, eu estou aqui na sala das psicólogas, deixei a minha sala, estou na sala de psicóloga, para mudar um pouco esse cenário. Então, pastor Lara, alguma pergunta, alguma coisa, estou aqui pronto para ajudar e contribuir com essa população. Certo, doutor Inácio. Neide dizendo, né, que conhece pessoas que a bebida é colocada no lugar do Rivotril e continua. Na verdade, nenhum dos dois presta. Deixa eu ver mais aqui. Elizabeth, bom dia para Elizabeth, Simério. Mas é isso, né, doutor Dinásio? Tanto a substituição da bebida como outras drogas, né, por esses remédios, nada disso funciona, bem como o próprio remédio, ela disse aqui, né, o senhor já tem afirmado para nós,
Nenhum presta, é procurar terapia. Agora, doutor Ednaz, a pessoa que está com esse diagnóstico de esquizofrenia, ela não consegue por si só procurar o profissional, né? Não. Eu recebi aqui uma pessoa que tem o diagnóstico de esquizofrenia, o marido Até porque a não admissão acreditou. disso é estigmática, né? É humilhante, Não, mas é né? porque a pessoa também não tem. O delirante pode até ter, mas o Não, né? esquizofrênico não pode ter, Não porque ele pode ter. perdeu a consciência, né? Aham. Ele perdeu a Sim, consciência, ele sim, não sim. tem. Alguém tem que trabalhar por ele. Então, por isso que ele não aprende a psicologia. Leva um louco para o psicólogo, não tem sentido. Mas para a psicanálise, não, porque somos dois doidos, né? Estamos sempre na mesma sintonia. Então, doido com doido se entende, né? Tá certo. Ok. Você acabou de ver e ouvir o doutor Ednásio mais uma vez no programa de hoje. Terminar assim foi forte hoje. Namastê. Namastê. O programa no Divã com o psicanalista Ednásio Silva aqui no sistema. Acho que são três, viu? É, no sistema Rede Cristã Brasil. A gente volta amanhã. Vem aí a programação musical da Rede Cristã e o programa às 12h30, ponto de encontro com o pastor Roberto Ricardo. Um abraço a todos, fique com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.